Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A aula de hoje será uma revisão e correção da apostila 2 de Geografia. Peguem a apostila de vocês e vamos lá! Os povos e os espaços em que vivem. Existem diversos modos de ocupação do espaço e ele varia de sociedade para sociedade e de tempos em tempos. Assim como temos sociedades que alteram drasticamente o espaço, há outras que procuram preservar a natureza, mesmo vivendo delas. Os povos modificam o ambiente em que vivem para atender às suas necessidades. Nós temos aí 3 imagens. À esquerda, um ambiente natural sem intervenção humana. À direita, a construção de uma moradia e a criação de gado. Nós temos os centros urbanos, que são exemplos de paisagens transformadas. Nós temos então as atividades 1, 2 e 3. Atividade 1. O espaço é ocupado sempre da mesma maneira? Cite exemplos. A questão número 2. A ocupação do espaço vai depender de alguns fatores. Quais são eles? E a questão número 3. Por que a tecnologia interfere no espaço natural? As populações tradicionais são grupos sociais que possuem formas próprias de organização e que ocupam e usam territórios e recursos naturais para sua sobrevivência. O desenvolvimento sustentável é a prática que caracteriza as populações tradicionais. Estima-se que cerca de 4,5 milhões de brasileiros façam parte de populações tradicionais, ocupando 25% do território nacional. Então, gente, depois de terem lido o texto das populações tradicionais, nós temos as atividades 4, 5, 6 e 7. Como podemos definir as populações tradicionais? As populações tradicionais, gente, são povos e comunidades que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua preservação, utilizando conhecimentos, inovações e práticas realizados e transmitidos oralmente às gerações seguintes. 5. Qual é a atividade típica das populações tradicionais? Então, a atividade típica dessas populações é o extrativismo. 6. O que é o desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é o crescimento econômico que garante a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social tanto para o presente quanto para as futuras gerações. Quais são os principais desafios enfrentados pelas populações tradicionais? Como nós vimos nos textos, as populações tradicionais estão no meio do conflito estabelecido entre progresso, desenvolvimento e preservação ambiental. As populações tradicionais estudadas nessa apostila foram os indígenas, os povos ribeirinhos, os seringueiros, os jangadeiros, os quilombolas e os caiçaras. Nós vamos falar sobre os indígenas. Eles são a primeira população tradicional do país, pois eram eles que ocupavam o território antes da chegada dos europeus. A região norte do país, principalmente a área ocupada pela floresta amazônica, é o local onde esses povos estão concentrados. Nós temos a atividade 8, 9 e 10. Por que os indígenas compõem uma das mais conhecidas populações tradicionais do Brasil? Quais as características que enquadram os indígenas como população tradicional? Então, gente, as diferentes formas do extrativismo, como a caça, a pesca e a coleta, são as práticas que enquadram os indígenas como população tradicional. E o que colocou em risco a existência dos povos indígenas? O contato com os povos europeus e a colonização do território brasileiro colocaram em risco a existência desses grupos e de suas práticas milenares no trato com a natureza. Os ribeirinhos residem nas proximidades dos rios e têm pesca artesanal como principal atividade e meio de sobrevivência. As palafitas são as moradias tradicionais dos ribeirinhos. Eles não possuem energia elétrica, água encanada e saneamento básico e estão localizadas nas proximidades dos rios.
Lembrando que o rio ele é muito importante na vida dos ribeirinhos. O rio é a rua das comunidades ribeirinhas e é também onde executam as principais atividades que proporcionam sua fonte de renda e de sobrevivência. Nas questões 11, 12 e 13, ela pergunta qual a principal atividade executada pelas comunidades ribeirinhas. As comunidades ribeirinhas têm a pesca artesanal como principal atividade e meio de sobrevivência. E onde as comunidades ribeirinhas estão concentradas? Devido aos aspectos geográficos do país, é na Amazônia que está concentrada a maior parte da comunidade ribeirinha. E quais as principais dificuldades encontradas pelas comunidades ribeirinhas? Por morarem principalmente no interior da floresta, os ribeirinhos aprenderam a viver em um meio repleto de limitações e desafios impostos pelos rios e pela floresta. Os seringueiros também são povos da floresta, eles são os responsáveis por extrair o látex da seringueira. O látex é a matéria-prima para a produção de borracha. As seringueiras, elas são encontradas no meio da floresta, em lugares de difícil acesso. Portanto, para ter acesso às árvores, gente, os seringueiros, eles têm que conhecer bem a região e as árvores. Mas ao longo dos anos, os seringueiros têm sofrido com o desmatamento e a exploração ilegal das florestas. Então vamos para a atividade 14, 15 e 16. Qual a principal atividade dos seringueiros? O látex é a matéria-prima para a produção de muitos artigos. Cite alguns dos produtos fabricados a partir dele. E quais eram as principais reivindicações dos seringueiros? Eles queriam conseguir do governo federal não apenas o reconhecimento oficial das reservas extrativistas, mas também que as condições para a execução de seu trabalho fossem definidas e caracterizadas. Os jangadeiros são comunidades tradicionais marítimas que vivem no litoral nordestino. São pescadores artesanais que utilizam a jangada como embarcação. As jangadas tradicionais dos jangadeiros não possuem nenhum elemento de metal para prender os componentes, apenas encaixes e amarração com cordas de fibras selvagens. Os jangadeiros, eles são importantes elementos naturais, porque eles mantêm a tradição de costumes marinhos no litoral do Nordeste. Então, vamos para a pergunta 17, 18 e 19. O que caracteriza os jangadeiros? Onde podemos encontrar os jangadeiros? E quais as dificuldades encontradas por essas comunidades? As comunidades dos jangadeiros, eles sofrem com a concorrência dos pescadores que utilizam barcos motorizados e também com os impactos dos turismos. Nós temos então ao lado um grupo de jangadeiros lançando a jangada no mar. Os caiçaras, as comunidades foram formadas a partir da contribuição étnico-cultural dos indígenas, colonizadores portugueses e, em menor grau, dos escravizados africanos, são chamadas caiçaras. Essa cultura, gente, ela se desenvolveu principalmente nas áreas litorâneas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina. A comunidade caiçara, ela contribui para a conservação da biodiversidade por meio do conhecimento sobre a fauna e a flora e através dos sistemas tradicionais de manejo dos recursos naturais de que dispõe. E nós, então, vimos a importância das populações tradicionais. Essas populações tradicionais, elas utilizam os recursos que a natureza oferece de forma sustentável, já que sua sobrevivência depende diretamente dela. Seus conhecimentos são importantes para se desenvolverem medidas sustentáveis, que garantem a utilização dos recursos naturais sem comprometer a sua disponibilidade para as gerações futuras. Na questão 25, ela fala assim: após estudar as populações tradicionais, diga o que de mais importante você acha que elas podem ensinar para os demais cidadãos. Essa resposta ela é pessoal. Ele espera que o aluno responda que as populações tradicionais
elas podem ensinar muito sobre o desenvolvimento sustentável. Lembrando que as atividades adicionais, elas são exercícios referente ao conteúdo estudado na apostila, os assuntos abordados. Então, a questão número 1, ela quer saber sobre as populações tradicionais, como seus conhecimentos e experiências são transmitidos. A 2, vocês teriam que relacionar corretamente os ribeirinhos, os seringueiros, os jangadeiros, os quilombolas, os caiçaras e os indígenas. E na 3, como é a relação das comunidades tradicionais com o meio ambiente? E, de modo geral, por que todas essas populações correm risco de deixar de existir? Bom, gente, é isso. Bons estudos, mantenham o isolamento, fiquem em casa. Saudade de vocês. Um beijo da professora Naira.